Buenas! Estou aqui com meu parceiro Gabriel Jacinto. Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite aqui. Nós vamos falar sobre um tema bastante importante, está em voga aqui no Brasil, a reforma trabalhista. E eu trouxe aqui o Gabriel para explicar para a gente qual que é o impacto dessa reforma no desenvolvimento tecnológico do Brasil. Acompanhe. Gabriel, qual que é o impacto dessa reforma para a área de tecnologia no Brasil? Tremendamente positivo. Nós já abordamos esse assunto anteriormente, né, Rafael? Sim. Eu acho que quando a lei da reforma trabalhista começou a ser analisada, nós fizemos um programa onde eu dei a minha opinião pessoal, registrei como empresário, como cidadão, a importância da reforma trabalhista. E agora você pediu, eu acho que nós pesquisássemos justamente quais as vantagens em cima do setor tecnológico. Isso. Como eu havia já registrado anteriormente, o setor tecnológico é um dos setores beneficiados, talvez um dos mais beneficiados, porque o setor de informática, ele sempre teve uma característica muito independente dele, não digo de não respeitar a legislação trabalhista, mas ele avançou em vários aspectos no número de pessoas jurídicas trabalhando, enfim, era uma coisa muito comum que nós tivéssemos no setor e até alguns sindicatos já começavam a aceitar. A gente pode até dizer que parte dessa reforma é uma demanda grande do setor de tecnologia? Olha, Rafael, eu vou pedir a permissão para ler para vocês todas as associações e todos os sindicatos, todas as entidades, melhor dizendo, que apoiaram a reforma trabalhista. Associação Brasileira de Software, a CAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a CESP, Federação Nacional das Empresas Brasileiras de Tecnologia. Ou seja, praticamente todos os órgãos oficiais ligados à área de tecnologia apoiaram a reforma. Então, o que fica mais do que comprovado, eu fico muito feliz quando eu dou uma opinião e descubro que a minha opinião tem um suporte legal ou um suporte técnico, justamente para suportar a importância que a reforma tem, não só no setor de tecnologia, como para todo tipo de empresário. Então, trabalho à distância, o famoso home office. O famoso home office, trabalho com horários diferenciados, a segurança jurídica que essa reforma hoje vai oferecer é um benefício para todos. As condições que o Brasil vai poder gerar mais emprego, justamente porque um dos motivos, no meu modo de ver como empresário, que restringia muito o desenvolvimento, era justamente a insegurança jurídica, especificamente da área trabalhista. Sim. Então eu vejo que isso aqui eu estou lendo para vocês uma reportagem, reforma trabalhista ganha apoio de órgãos do setor de TI, o que demonstra que efetivamente talvez o que a gente possa falar é que chegou tarde. Uhum. Uma vez em que as empresas de tecnologia, elas estão muitas vezes criando produtos e serviços inovadores. Perfeito. Aquilo que é inovador é diferente, foge do comum, né? E muitas vezes elas demandam, como você falou, uma carga horária diferenciada, um regime trabalhista diferente também. Então, até para que seja possível o desenvolvimento daquela pesquisa ou daquela tecnologia, né? E muitas vezes elas se encontravam travadas em relação à legislação anterior. Na verdade, a palavra travada eu prefiro trocar, não suportadas pela legislação. Eu acho não apoiadas. Não apoiadas. Eu acho que o setor de tecnologia, ele se desenvolveu sozinho, ele criou um espaço sozinho, porque o Brasil realmente, em vários artigos que eu pesquisei, nós não podemos deixar de registrar que o Brasil é a 7ª economia do mundo. Infelizmente, Sim. Tivemos um tombo grande aí em função da crise, mas o próprio setor tecnológico nosso é muito grande, a internet para nós é muito importante. Então eu vejo que a reforma trabalhista para o setor de tecnologia foi um avanço e registro novamente.
chegou tarde. Tá. E se a gente for pensar pelo outro lado? Porque a gente está aqui falando das empresas de tecnologia, que elas podem ser grandes, pequenas ou médias, e é interessante para essas empresas. Agora, para o trabalhador, muitas vezes o medo da pessoa fala, poxa, mas aí eu vou perder, né, os meus direitos, não vou ter mais carteira assinada. Mas também tem aí, nesse ponto, uma oportunidade para aquele, por exemplo, que de repente perdeu o emprego e ele manja de programação, né? Ou ele tem algum conhecimento técnico que possibilite ele desenvolver uma ideia, desenvolver um produto, desenvolver um software. A gente está vivendo uma época em que o empreendedorismo está crescendo muito no Brasil. E de repente isso impulsiona. Não tenha dúvida, Rafael, eu acho que existe aí um desconhecimento, eu acho, da maioria das pessoas ou daqueles que são contra a reforma trabalhista, justamente pelo fato que eles enxergam como um lado negativo ou uma diminuição da capacidade da economia de gerar mais empregos. Sim. Pelo contrário, existe sim uma regulamentação, existe sim uma segurança jurídica, existe sim uma regulamentação sobre vários itens ou várias formas de trabalho que já eram praticadas e não eram suportadas pela legislação. Muito se fala, eu acho que nós podemos quase que afirmar, que o número de reclamações trabalhistas vai diminuir. Porque a clareza com que a lei hoje está dispondo sobre a relação de trabalho... Menor burocracia, menor gasto para o setor jurídico, para o setor público. Todos vão ser beneficiados. Ou seja, você gasta menos, dificulta mais, facilita os processos. Não tem dúvida. E você estava muito preocupado, como sempre, que é a natureza do nosso programa aqui, com o setor de tecnologia. E eu diria que a reforma trabalhista beneficia o Brasil inteiro. Sim. Toda a nossa economia. E as grandes empresas mundiais que a gente conhece, várias delas foram criadas numa garagem. Né? Não tenha dúvida. Então, elas nascem dessa forma. É um embrião de qualquer empresa, de qualquer negócio. Isso facilita o desenvolvimento de políticas públicas para criar incubadoras, para criar processos de aceleração do desenvolvimento tecnológico e por aí vai, né? Concordo plenamente com as suas colocações. Bacana. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, envie seus comentários, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu!